as visitas às famílias da paróquia, principalmente aquelas que estão afastadas da vida comunitária, né, ou que passam por sérias dificuldades. As famílias, aí entram também as famílias maduras. Muitas das vezes a gente está na igreja, chega uma família nova, né, que às vezes mudou para aquele bairro, para aquela comunidade, e às vezes está na igreja, entra e sai, a gente não acolhe. Então, ali é um momento da gente, no final de uma missa, né, fazer esse chamado. Temos casais recém-chegados na nossa comunidade, aí um acolhimento, depois fazer uma visita, e inserir essas famílias também, né? O cuidado pastoral com os recém-casados, dando a continuidade ao trabalho do setor pré-matrimonial. Planejamento familiar em sentido amplo, incentivando desde cedo a criança e o adolescente a pensarem na família que vão futuramente construir, como também, em tempos oportunos, abordar o planejamento natural pelo método de ovulação bíblico. Nós temos que nos preocupar com isso, né? Porque a família hoje, os pais estão dando os métodos naturais para os filhos para que eles não engravidam. Então, artificiais, para que eles não engravidam, né? Então, a gente, como casal que vai acompanhar essas famílias, desde lá dos primeiros momentos deles, do sacramento, nós somos responsáveis de educá-los nesse planejamento familiar, né? nessa questão do método de ovulação bíblica. Ajuda na orientação e na educação dos filhos, acompanhando desde o início da gestação, e este é um dos maiores desafios nos tempos modernos. Tudo que visa a formação da criança e do jovem visa primeiro ao pai, à mãe e ao agente formador. Olha só, ali está colocando para a gente também uma responsabilidade, né? Não só para os pais, mas para o casal, né, do pós-matrimonial. Então, a gente tem que gerar casais que possam gerar filhos. O trabalho contínuo sobre o relacionamento é importante, esse trabalho, porque o corre-corre do dia a dia do casal acaba separando e esse relacionamento acaba tendo algumas feridas. Então, é importante a gente orientá-los, né, com alguns temas, fortalecer eles nesse relacionamento. Retiros, encontros, palestras, aconselhamentos, que haja sempre a preocupação com o acompanhamento e a integração comunitária. É importante a gente não só acompanhar, mas ter esses retiros, esses momentos de retiros, formar uns encontros, e os encontros não podem ficar só nos encontros, né? As palestras, ver palestras que mexem mesmo com eles nos primeiros momentos, e também com a família madura, né? Que eles já, às vezes, estão muitos anos juntos. Hoje nós temos casais com mais de 40 anos de casados separando, né? Então, a gente precisa ter esse momento de acompanhamento com eles, envolver eles também nesses momentos. E aproveitar, né, as oportunidades marcantes no nosso calendário religioso e civil para despertar a fé nesses casais. Nós temos o Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Pais, Dia das Crianças, as missas das famílias, a solenidade da Sagrada Família, a Semana Nacional da Família, a Semana Nacional da Vida. Esses momentos nós temos que envolver nossos recém-casados e as famílias maduras, as famílias que estão afastadas, para que elas se sintam incluídas e inseridas nas nossas comunidades. Nas missas, né, com leituras, orações da Assembleia, ofertório, nas missas da família, principalmente trazer a família inteira para essa missa, é muito importante. Formação de agentes do setor pós-matrimonial.
A formação do agente é fator altamente importante para a qualidade dos resultados dos serviços de acompanhamento das famílias. É preciso deixar bem claro que não é suficiente ter boa vontade. Pois é, então. Não adianta eu, Ed Márcio, ter uma boa vontade de fazer. É necessário que nós, né? É indispensável para o início, mas precisamos servir a Deus com todos os nossos talentos. E às vezes esses nossos talentos estão ali, a gente tem, mas nós precisamos lapidá-los, né? Para a gente poder estar a servir com as nossas forças, com a nossa inteligência e com a nossa alma. Plano de formação permanente. A formação permanente, o primeiro que se beneficia é a própria pessoa que lê, estuda, tira dúvidas. Estar preparado não significa saber tudo. Isso, né? Por isso nós estamos aqui nessa formação. Importante, quando nós fazemos uma formação, a gente tem que nos formar primeiro, né? A gente fala para nós primeiro. Então, a formação ela é constante. Vai vir sempre coisas novas, novos itinerários, novos documentos, que a gente tem que estar atentos, o que pode nos ajudar e a encaminhar esses casais na melhor forma possível. E eu gosto muito de falar, né? A gente, quando acha que está pronto, aí que tudo está, né, certo, a gente tem que parar e voltar, né? Porque aí está na hora de recomeçar. Sugerimos 3 eixos catequéticos: ser, cuidar da espiritualidade e intimidade com o Senhor, promovendo momentos pessoais e comunitários de fortalecimento do amor e da fé. Saber, estudo sistemático da palavra de Deus e do magistério da igreja em primeiro lugar, de forma a contemplar outras fontes que dedignem. Saber fazer, capacitar-se nas ciências humanas, como psicologia, pedagogia e outras que ajudarão na abordagem evangelizadora e eficaz. Esses 3 eixos é muito importante para nós, né, na nossa formação, porque eu tenho que ser. Esse ser, eu tenho que cuidar da minha espiritualidade, né? Porque eu vou, dentro da minha caridade, ajudar o meu próximo, que é a família que a gente vai estar cuidando. E se eu não tenho a base, que é o próprio Deus, eu não vou ter a caridade, a fraternidade, o jeito de falar, o jeito de acolher, o jeito de acompanhar, de inserir, né? E integrar. O saber, a gente tem que buscar esses estudos, como nós estamos fazendo aqui. E a igreja oferece muitos materiais para que a gente fortaleça nesse saber, né? E ainda tem outras formas que, às vezes, nem está ligado à pastoral familiar, mas que são fiéis à igreja e falam aquilo que a igreja propõe para nós. O saber, né, capacitar, e às vezes a gente tem que ser um psicólogo, a gente às vezes tem que agir com a pedagogia. Então, para isso, a gente tem que também, né, buscar fonte para nos orientar, buscar as pessoas para nos ajudar, né, nessa abordagem de evangelizar. Precisamos conhecer as sugestões práticas contidas no Guia do Setor Pós-Matrimonial. A maioria aqui que nós estamos, né, que nós tiramos, foi desse subsídio, né? Ele nos oferece a pastoral, né? Tem para nós a comissão, a comissão nacional, né, da pastoral familiar, nos oferece subsídio. Então, a gente estudar bem esse subsídio, nele tem todo o nosso caminhar do setor pós-matrimonial. Ele é muito gostoso de estudar, de pôr em prática, né? São falas bem agradáveis para a gente. Aqui nós vamos colocar um pouquinho, alguns trabalhos
que a gente pode fazer com os recém-casados. Os retiros pelas manhãs de estudos sobre os temas em famílias, com encontros de vivências e dinâmicas para recém-casados. Temos a Família Jovem, né? O projeto Família Jovem, e este projeto inicia-se com o encontro de um dia, seguindo de 2 anos de acompanhamento entre reuniões, retiros, reencontros periódicos, com apoio de um casal padrinho para cada grupo. É importante a escolha desse casal padrinho, né? Porque ele que vai caminhar com esses casais. Projeto Família Jovem. Objetivo geral: proporcionar às famílias jovens uma ação pastoral, evangelizadora a partir da valorização do sacramento do matrimônio, superação das crises nos primeiros anos de casado, buscando a vivência responsável do amor. Público-alvo: casais de até 5 anos de união. É um espaço muito grande, é bom a gente, né, abrir esse espaço para até 5 anos, porque o casal, até com mais anos, às vezes não tem ainda, né, uma estrutura boa, familiar, né? Então, não teve um acompanhamento, e aí a gente busca envolver esses casais até 5 anos. Objetivo específico: acompanhar e orientar as famílias jovens no amadurecimento da vida conjugal familiar, aprofundar o conhecimento e a vivência no sacramento do matrimônio. Incentivar as famílias jovens a participarem de encontros, reencontros e reuniões. Aproveitar as reuniões de acompanhamento para uma educação permanente da fé. Promover o engajamento dos casais nos trabalhos pastorais. O desenvolvimento para o encontro, né? Realização por meio de etapas distintas. Primeira etapa: visitas para convite, sondagem e confirmação. A segunda etapa: o encontro de família jovem de um dia. Realização por meio de etapas distintas, né? Terceira etapa: acompanhamento pelo menos 2 anos, reuniões dos grupos e de encontros, reencontros. A quarta etapa: engajamento dos diversos setores da pastoral familiar. Temas que podem ser trabalhados nas reuniões pós-encontros. Deus nas nossas vidas, a espiritualidade conjugal e fidelidade, amor e diferença entre os esposos e esposas, família, igreja e sociedade, Bíblia, luz em nossa família, família missionária, ciúme e harmonia conjugal. O que mais podemos fazer para alcançar essas prioridades abaixo? Olha só. Temos os nossos subsídios, né? É só colocar em prática, fazendo a experiência em suas paróquias. Observe, nós temos o itinerário para recém-casado, volume 1 e o volume 2. Nós temos que trabalhar primeiro o volume 1, porque ali são temas que vão ajustar esses primeiros anos deles de caminhar. Este subsídio ele tem 12 reuniões, então podendo fazer uma vez por mês, né? Dá para o ano inteiro. Então, nós temos esse subsídio, logo acabando, chegamos no segundo subsídio, também com 12 encontros. A grande importância, né, dos agentes estar buscando esse material e trabalhando ele, vendo ele primeiro, estudando ele, para poder colocar em prática. Outra sugestão, né, gente, viu o nosso guia do setor pós-matrimonial, temos o nosso do regional, o qual essa família jovem nós também tiramos daqui, aqui tem os encontros pós também, né, o encontro acontecer, e tem o itinerário vivencial também, né, que nos oferece encontros, orientações. Aqui, esse material a gente encontra, né, na tesouraria, né, com a Jaísa lá, que a gente já vai deixar disponível para vocês aí.
Ah lá, que Deus nos inspire e nos conduza, né? Além desses, nós temos a Hora da Palavra, que são encontros também mensais, já tem também disponível, né, para venda. Essa catequese, né, do ventre materno, ela é muito interessante. Quando a gente pega, ele tem 3 encontros, né? A gente acompanha os encontros com a gestante, mas depois tem a orientação do batismo, né? A paternidade responsável. Então, é um livro que nos orienta com os nossos casais logo na gravidez. Nós trouxemos aqui para vocês, né, os nossos casais, porque o setor, como nós falamos, que o setor pós, ele perpassa lá no pré e também vai para o casos especiais também, né? Porque nós somos formadores de noivos por acolhida, é a catequese matrimonial. Esses casalzinhos aí, nosso, né? Eles sentiram a necessidade desse caminhar depois do sacramento do matrimônio. Então, nós caminhamos com eles com esses subsídios, né? Do setor pós, que a comissão nos oferece, o 1 e o 2, a hora da palavra. Nós temos momentos com eles do terço, passamos para eles todos o que acontece com a pastoral familiar. Aqui embaixo, eles estão assistindo o simpósio do ano passado, da família, que nós trouxemos para eles, né, um momento deles entender a importância de estar presente com a igreja, no que a igreja nos oferece. Nós fomos chamados pela Arquidiocese de Juiz de Fora a falar com a escola, aqui uma escola católica, né, a Academia de Comércio de Juiz de Fora, ela é uma escola católica dos Verbitas, e o padre, na época, nos chamou para a gente falar para os pais a educar os filhos na espiritualidade diante dos desafios da atualidade. E foi um desafio para nós, né? Porque neste momento a gente estava falando para pais que eram católicos, que não eram católicos, que famílias separadas, né? Olha, para você ver a importância que às vezes o pós vai estar nos lugares onde vai ter casos especiais, né? Então, ali foi um momento muito gratificante da gente falar, ser família na espiritualidade, sem estar envolvido na escola, né? Tirando a responsabilidade das professoras fazer essa educação espiritual. A importância do casal pós-matrimonial também é de estar fora nessas escolas, falando um pouquinho para essas famílias. Aqui nós temos um casalzinho, né? A gente vai tentar, mas o áudio não ficou muito bom. Então, a gente vai tentar falar. Eles estão dando testemunho deles, do pré, né? E do pós. Eles falam nesse vídeo, né, a importância que eles sentiram de estar presente com a gente após o matrimônio. O quanto que as nossas reuniões fizeram eles crescer nos primeiros anos do sacramento do matrimônio deles, né? Ali eles falam também da importância que foi para eles a nossa partilha da palavra nas nossas reuniões, né? Da gente dar a liberdade deles de pegar o subsídio, levar e conduzir aquela reunião, né? Então, essa é a importância da gente estar ligado com com o setor pré também, para que a gente possa conhecer aqueles casais que estão chegando no matrimônio, para que a gente possa abraçá-los. Então, a gente aqui está encerrando, né, a nossa fala, né? E aqui a gente deixa os nossos contatos, a gente vai deixar os nossos contatos e a gente está abrindo agora para algumas dúvidas que a gente